Queridos, glória a Deus por essa manhã. Eu coloquei um tema aqui na mensagem, né? Sei que não vai para o YouTube o tema, mas eu coloquei um tema, um convite generoso, amém? Glória a Deus. Guarda esse tema aí, irmãos, até o final vai fazer sentido. Eu estava há umas 3, 4 semanas, mais ou menos, em casa, e eu ouvi Deus falar comigo um texto. E Ele falou comigo o texto: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas na verdade a ênfase do texto, quando Ele falou comigo, foi: se quiseres e me ouvires, se quiseres e me ouvires. E aquilo ficou na minha cabeça, e eu pensei: Senhor, o que tu queres falar? E aí o Senhor apontou para mim: olha, próxima vez que você pregar, você vai pregar esse tema. E aí eu já tinha uma programação dos jovens, que eu e a minha esposa testemunhamos juntos, num culto. No outro sábado era o pastor Vini, lá de São Paulo. Esse sábado era o papo o motoculto. E aí eu pensei, tá bom, então no próximo sábado eu vou estudar o texto. Porque eu sempre gosto de estudar um pouco antes, eu não gosto de estudar muito assim, com antecedência, né? Para ficar mais fresco, né? Mas aquele tema ficou na minha cabeça, esse versículo: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Nós vamos estar lendo na NAA, se puder colocar essa versão para nós. E ficou: se quiseres e me ouvires e tal. E aí, há uma semana atrás, o pastor me chamou para pregar. Eu não tinha ele não tinha me chamado ainda para pregar nesse domingo. Então me chamou faz uma semana e eu já tinha esse tema. Ou melhor, esse texto, né? E aí, irmãos, essa semana eu fui ler o texto e o contexto do texto. E aí eu descobri algo maravilhoso. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, né? Eu até pensei, confesso para vocês que eu pensei assim, depois que eu li o contexto, né? Pensei, oh Deus, acho que eu vou pregar sobre avivamento, né? Já que tem a escola de avivamento aí, o tema de 10 anos é sobre avivamento. Pensei, vou pegar uma das matérias, vou dar um spoiler lá, né? Tentei negociar, a nossa alma tenta negociar, né? Quem sabe desperta mais pessoas para a escola. Já quis até negociar com Deus ali, né? E aí o Senhor: não, eu te dei esse texto. E eu sei quando Deus quer falar, e uma das maiores preocupações, irmãos, de um pregador, de um pastor, é ouvir o que Deus quer falar com a sua igreja. Essa é uma das maiores preocupações nossa, porque nós temos muitas mensagens prontas que a gente prega, e a gente pode, né, unidunité lá, essa aqui eu domino mais, essa aqui. E outra, não é lícito. Se nós pregarmos cada página das Escrituras, Deus vai falar com o seu povo, amém? Mas, dentre todos esses 66 livros, tem algo específico que Deus tem para cada dia. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele sabe o que nós precisamos ouvir, de tempo em tempo. E aí, eu sei quando Deus quer falar, porque quando eu tento abrir outros livros, as páginas ficam em branco. Você lê e nada salta dos textos. Aí você é obrigado a se render e obedecer aquilo que Deus quer que você fale, amém? Então, eu estou me recuperando aí de uma gripe. Quem não está gripado aí nesses dias, né? Dá um glória quem não está gripado aí. Aleluia. E essa semana foi muito bom, porque eu mesmo gripado, doente, indo dormir tarde, depois da meia-noite, era 4 horas da manhã, 5 horas, o Senhor me acordava. Aí eu ia orar, e agora eu estou trabalhando aqui na igreja. Então eu orava até umas 7 e depois dormia até umas 9, para compensar, né? Porque também não dá, né? E aí essa madrugada, gente, eu fui no aniversário de 60 anos de um tio nosso, ontem. Chegamos em casa, fomos dormir 1 hora da manhã. 3h40 eu acordei de novo. E não consegui dormir mais. E eu fui para minha sala, botei meu tapetinho lá, peguei meu cobertor. E fui orar até umas 5h30, mais ou menos. E depois disse: Deus, agora eu posso dormir um pouquinho para descansar, porque senão a gente não aguenta, né? À noite eu vou pregar ali no pastor Adriano também. Irmãos, foi maravilhoso o que Deus falou comigo essa manhã, e eu gostaria de compartilhar isso com você, amém? Então vamos ler Isaías
na versão NAA, capítulo 1, do verso 10 ao 20. Do verso 10 ao 20. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Dê ouvidos à lei do nosso Deus. Vou ler aqui. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e defendam a causa da viúva. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a compreender aquilo que Tu quisesse falar com o povo de Israel naquela época, de maneira que também possamos aplicar para os dias de hoje e compreender a Tua vontade a partir desse texto, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Deixa eu contextualizar um pouco aqui. Quem foi Isaías? Isaías foi filho de Amós. Ele profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Foi um profeta messiânico, que apontava para o Messias. O nome de Isaías é Deus é salvação. E a mensagem central dele era essa: um Deus salvador. Deus se revelando através de Isaías para mostrar o seu desejo de salvar aquele povo da época de Isaías, e também através do Messias, todas as nações e as gerações futuras. O livro de Isaías é o livro do Antigo Testamento mais citado pela igreja primitiva. Na verdade, Isaías era o livro usado pela igreja primitiva para pregar o Evangelho. Jesus, na primeira pregação dele, quando ele entra no templo, após ser batizado, ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, hoje se cumprem as escrituras que acabais de ouvir. Quando Filipe é transladado e encontra o eunuco a caminho de Jerusalém para ir para a festa adorar, o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E aí Filipe explica para ele o texto de Isaías, e o eunuco se converte. Isaías exerceu seu ministério por 50 anos, mais ou menos, e até ser assassinado durante o reinado de Manassés, e provavelmente a mando de Manassés. Hebreus 11, 37 e 38 diz a respeito dos profetas: foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. A tradução judaica
baseado nos livros apócrifos, né, que não foram inspirados, mas foram escritos naquela época. Dizem que Isaías foi esse cerrado ao meio, por uma serra, né? E por que ele foi assassinado dessa maneira, gente? Simplesmente pelo fato que ele pregava uma mensagem de que Deus desejava salvar. Isso é muito curioso, porque a mensagem de que Deus desejava salvar nem sempre era agradável aos ouvintes. Você concorda comigo? Se você ler a Bíblia, você vai perceber que nem sempre a mensagem de Deus é agradável aos seus ouvintes. Por quê? Porque a mensagem de Deus é a verdade absoluta, que confronta o engano que o ser humano vive muitas vezes. E nesse confronto entre a verdade e a mentira que muitas vezes nós vivemos, nós não recebemos o confronto de maneira agradável. E por conta disso, ele foi executado, e não só ele, como tantos outros foram e têm sido perseguidos até o dia de hoje. E nós precisamos deixar algo claro, que a mensagem de Isaías ao povo não era produzida por Isaías. Era a mensagem de Deus reproduzida por Isaías, amém? Era a mensagem de Deus ao povo. O confronto era Deus confrontando o povo, não era o profeta, era a palavra. Eu gosto de um texto do Novo Testamento, de 1 Timóteo 4, do 9 ao 10, que diz assim: fiel é esta palavra, e ela é digna de inteira aceitação. Fiel é essa palavra, você crê? E ela é digna de inteira aceitação, de Gênesis a Apocalipse. Cada capítulo, cada versículo e cada vírgula. Ela é digna de ser aceita porque ela é a palavra de Deus. E aí o texto segue dizendo: porque é para esse fim que nós trabalhamos, diz o apóstolo Paulo, e nos esforçamos para que ela seja aceita na íntegra pelo povo, porque é ela que vai gerar vida, transformação e salvação. Então toda a escritura deve ser aceita, quer quando Deus fala sobre as suas promessas, o seu favor e as suas bênçãos, aleluia, e quer quando Ele nos exorta, nos corrige e nos repreende, aleluia. Amém. Então, glória a Deus. Aqui nesse capítulo, irmãos, de Isaías, Deus faz essas três coisas. Ele confronta o povo, instrui o povo e faz duas promessas ao povo. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Primeiro, vamos ver o confronto de Deus ao povo. Você pode deixar a Bíblia aberta aí no seu colo, Isaías capítulo 1, verso 11. Se puder colocar para mim. NAA. Isaías 1:11. Eu vou ler aqui. O Senhor diz: não que de que me serve a multidão dos sacrifícios de vocês, ou que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, das gorduras de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhas, nem de cordeiro, nem de bodes. Queridos, o povo aqui de Israel, nessa época, ele era bem religioso no bom sentido. Frequentavam as reuniões solenes, ofereciam sacrifício, ofertas, queimavam incenso, praticavam culto a Deus, amém? Inclusive algumas epígrafes, algumas bíblias têm a epígrafe, é um subtítulo antes de alguns textos, né? A minha não tem, mas a epígrafe do livro de Isaías, do capítulo 1 ao 9 é o pecado do povo, do 10 ao 20 é o culto hipócrita. Quando eu vi isso, culto hipócrita, fiquei com a mesma cara que você está ficando agora.
Porque a epígrafe é um resumo do que o contexto ali está falando, né? Não está na Bíblia, meu irmão? Pois você vai com Deus aí. O povo era religioso, né? Praticava o culto, frequentava o templo, oferecia o sacrifício, mas Deus não se agradava de nada daquilo que eles estavam fazendo. É sério isso, irmãos. É no mínimo sério, demais. No verso 12 ao 14, diz assim: quando comparecem diante de mim, quem requereu que vocês estivessem a pisotear nos meus átrios? Não me tragam ofertas vãs. O incenso de vocês para mim é abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações associadas à iniquidade. Não posso suportar iniquidade associada a reuniões solenes. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma odeia. Já é um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Deus está literalmente aqui falando da qualidade do culto que Israel oferecia a Ele. Eles frequentavam o templo, mas Deus não se agradava. Traziam ofertas, mas Deus não recebia. Queimavam incenso, mas Deus chamava de abominação. Tudo isso eram elementos do culto a Deus. Incenso é símbolo da oração dos santos, de adoração. Agora pare para pensar. Você acha que eles sabiam que a maneira deles cultuar não estava sendo aceita por Deus? Sim ou não? Não. Eles não sabiam. Eles achavam que eles estavam abafando, né? É uma linguagem mais aí atualizada. Eles achavam que eles eram os caras, porque eles iam no templo, ofereciam ofertas, sacrifícios, queimavam incenso, e achavam que estavam cultuando a Deus, mas Deus não recebia nada daquilo, irmãos. É muito sério isso. Você já parou para pensar que talvez, se nós não nos atentarmos, nós podemos estar enganando a nós mesmos, achando que por vir na igreja todo domingo, levantar a mão, oferecer oferta e cantar louvores, Deus possa estar se agradando da nossa vida? Mas às vezes pode ser que não. E quando que não? O texto diz: quando a nossa reunião solene está associada à iniquidade, a práticas pecaminosas, Deus não recebe o nosso culto. Não recebe. Porque Deus é amor, amém? Ele mostrou através do profeta a sua intenção de salvar. Mas o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que demonstra a sua intenção de salvar, é um Deus santo. Santo. E Ele se relaciona com um povo santo. Por acaso os meus olhos estão fechados para que eu não os veja? Ele diz. Por acaso os meus ouvidos estão tampados para que eu não os ouça? Por acaso as minhas mãos estão recolhidas para que eu não os abençoe? Não, mas os seus pecados fazem separação entre mim e vocês, diz o Senhor. Então nós precisamos nos atentar se Deus de fato está recebendo o nosso culto, e até o final nós vamos descobrir isso, amém? Por que Deus não estava recebendo? Iniquidade associada à reunião solene. Irmãos, iniquidade não é só geracional, do teu passado, do teu pai. Isso aí você vai lá, pastor Marcelo, pastor Aníbal, eles dão um jeito nessa parada aí, tá bom? Você procura eles. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é uma prática contínua de pecado, não é verdade, pastora? Uma prática contínua. Vou ler aqui: iniquidade é o pecado praticado de forma consciente, intencional e persistente. Isso é iniquidade. Agora, iniquidade não é coisas grotescas. Murmuração é pecado, sim ou não? Se você pratica ela diariamente, todos os dias, o que ela se torna?
Iniquidade. Fofoca é pecado, sim ou não? E se você pratica todo dia, toda semana, com horário marcado na mesa de café? O que ela se tornou? Então, iniquidade é quando eu peço perdão por um pecado, mas amanhã eu pratico de novo. Depois eu peço perdão, amanhã eu pratico de novo. E isso se repete por meses. Deus não recebe o seu culto. É sério isso. Aí, é preciso entender uma coisa. Quando a gente se converte, aceita Jesus, recebe Cristo, o diabo coloca um alvo nas suas costas. Sabe aquele alvo de tiro ao alvo, que é uma bolinha preta com uma branca e vai indo pequenininho? Você ganha um alvo nas suas costas. Você não vê, ele existe ali, né? Na visão ultra espiritual, o diabo te enxerga. Aí você recebe um alvo. Pronto, agora ele não é mais um ímpio, ele se tornou um cristão. Eu preciso acabar com a vida dele. Aí, beleza, você tem um alvo. Acabou, você se tornou um alvo dele. Até ocasião oportuna, ele sempre vai querer ceifar a tua alma. Mais maior que habita em nós, amém? Aí você entende o evangelho, começa a caminhar com Deus, e você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, e não quer que você seja um crente que fica só sentado no banco. Você começa a servir. Agora o alvo de preto ficou vermelho. Você já se destaca dos demais. Aí se você vem para o altar, daí ficou fluorescente, irmãos. Aí é pior ainda. Aí ficou fluorescente. Então não cabe mais para uma igreja que vai viver os próximos 10 anos dentro de uma visão de avivamento, continuar cultuando ou servindo com práticas de iniquidade. Não cabe mais. Eu costumo dizer para a liderança dos jovens: se você estiver caído em pecado, você não serve, nem no estacionamento, nem para juntar o lixo, você não serve. Você me procura e confessa, porque se eu descobrir, eu te tiro, te arranco, te jogo tudo fora da equipe, porque eu não vou deixar fogo estranho servir. E eles vêm, irmão, de vez em quando vem um pastor, cair, sabe, amém, vem cá, a gente ora, tira uns 3 meses de banco. Não, estou brincando. Mas teve um rapaz que me procurou: pastor, caía, levantava, brincava de morto e vivo. Eu disse para ele: cara, a primeira coisa que você vai fazer é sair do ministério, 30 dias, vai lá, pede para o teu líder, disse que tu falasse comigo, 30 dias fora, vai sentar no banquinho, vai te converter. Se dentro dos, aí vamos fazer um devocional, jejum, vou te ajudar. Deu 30 dias, e aí? Ô pastor, acho que eu preciso de mais uns 15. Eu disse: aleluia, glória a Deus por isso. Porque ele está entendendo o temor, que as coisas de Deus são feitas com temor. Era isso que eu queria ministrar ao coração dele. Que não é de qualquer jeito, não é relativizando tudo. Existe um padrão moral e santo. Amém, irmãos? Então você se torna um alvo. E olha, Isaías 1,14. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Irmão, as festas dos crentes hoje é uma bênção. É uma bênção. Os casamentos, as formaturas, é uma bênção, né? As cerimônias lindas, maravilhosas. O Espírito Santo até paira lá. Depois as luzes se acendem, o povo cai na pista, mergulha de cabeça na bebida, perde até o rumo de casa. É no mínimo uma vergonha. No mínimo. Aí vem prestar culto e acha que Deus, irmãos, não funciona assim. Nunca foi assim. É só você ler a Bíblia. Deus é misericordioso, é. Deus é amor, é. Mas Ele é santo. Ele é santo. O Senhor diz no verso 14, o final: a minha alma odeia tudo isso, estou cansado de suportá-la. Ou seja, devido à iniquidade associada ao culto, a iniquidade associada à vida, à conduta de vida, irmãos, a nossa espiritualidade, ela é confirmada pela conduta de vida, não é pelo levantar das mãos. A nossa espiritualidade é confirmada no dia a dia, não é em uma hora na igreja.
Versículo 15: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Deus fala que não ouve as orações. Você já ouviu a expressão teto de bronze? Quantos já falaram isso? Quantos já perceberam isso em algum momento da sua vida? Pô, o teto está de bronze. Levanta a mão aí, crente. O teto está de bronze. Não é assim? Na verdade, descobri que não é um chavão, isso aí é da Bíblia. Deuteronômio 8:23. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Aqui está falando do texto de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a minha voz, vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser prósperos. Tem um monte de promessa ali no capítulo 28. Mas se vocês não ouvirem a minha voz, o teto vai ser de bronze, porque eu não vou ouvir a voz de vocês. Versículo 15 ainda: as suas mãos são cheias de sangue. Isaías 59:7. Os pés deles correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, não nos seus caminhos há ruína e destruição. Pensamentos de iniquidade. Irmãos, nós podemos praticar iniquidade no pensamento. Não precisa ter ações, intenções, motivações, rancor, mágoa e por aí vai, falta de perdão. Iniquidade nos separa de Deus. O povo havia perdido o temor santo, de um Deus santo. Relativizou as coisas. Achava que podia viver de qualquer forma e oferecer culto a Deus, e Deus iria receber, iria aceitar, como se Deus fosse carente. Não, irmãos, os carentes somos nós. Nós carecemos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e o puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Amém? Você pode ficar de pé? Hoje é bem breve. Nós podemos prestar culto a Deus, irmãos, sem ter a aprovação de Deus. No mínimo você precisa refletir: Senhor, por que o teto está de bronze? Como a Rosil falou, por que eu não sinto mais como eu sentia? Porque existe uma questão sua de você simplesmente só ter se esfriado e se afastado. Amém? Depois é difícil voltar às vezes mesmo. Precisa de um tranco, igual um carro, né? Precisa de alguém dar um empurrãozinho. E nós estamos aqui para isso. Fomos ali em quem levantou as mãos, oramos por você. Às vezes precisa de um empurrãozinho. Todos nós já passamos por esses momentos. Mas às vezes o céu está de bronze, você não sente mais, porque existe uma muralha entre você e Deus, as suas iniquidades. Pecados corriqueiros com práticas contínuas, aonde você nem sequer percebe mais que fere a Deus. Esses dias eu dei uma aula na liderança e reino, e eu falei, a gente rasgou o verbo aqui, o coração entre os alunos, foi bem legal. Eu falei assim, sabe aquela vez, né? Sabe aquela vez, porque, irmãos, hipocrisia é querer mostrar para Deus o que a gente não é, e não adianta a gente querer disfarçar. Deus conhece o nosso interior. E eu falei assim, sabe aquela vez que você sentou numa mesa e começou a falar mal de alguém? Aí eles ficaram meio assim, não, balança a cabeça aí, lembra aquela vez? Aí eu falei assim, e aí você se levantou da mesa e antes de ir embora você falou assim, cara, vamos orar? Porque a gente passou da medida aqui, a gente falou demais.
A gente pecou, cara. Pô, eu tô com um negócio ruim aqui dentro de mim. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Oxalá quando isso acontece ainda. Oxalá quando isso acontece ainda. Você ainda tem temor, você ainda ouve ele te corrigindo, dizendo: para, isso aqui não gostei disso. O ruim é quando já caiu. Quando já caiu já na frieza. Irmãos, o morno não é o frio tentando ser quente. É o quente que está caminhando para a frieza, irmãos. Podemos levantar as mãos, irmãos, fazer orações e Deus não estar ouvindo. Podemos servir a Deus, isso não significa que Ele esteja nos aprovando. Se não limparmos nossas mãos e purificarmos o nosso coração, gente. Então Deus traz uma instrução ao povo, versículo 16: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aleluia. E Deus traz duas promessas. O verso 18, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Algumas traduções está arrazoemos. Irmãos, vamos entender o que Deus está falando. Isaías está profetizando ao povo de Deus, à nação de Israel. Quando ele fala Sodoma e Gomorra já tinha sido exterminada, eliminada há muito tempo. Quando ele fala Sodoma e Gomorra, ele estava comparando a nação de Israel a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que nos últimos dias nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Agora Deus está falando assim, parem tudo, limpem-se, lavem-se, venham até mim e vamos discutir isso. Por isso que é um convite gracioso. Deus está dizendo assim, venham até mim, tragam até mim as suas demandas, para que eu as resolva. Tragam até mim as suas iniquidades. Por quê? Porque Deus quer se relacionar com o povo, mas Ele não vai passar por cima de um princípio a qual Ele não se relaciona com aqueles que permanecem em iniquidade. Porque se Ele fizesse isso, não haveria mais necessidade de pregação e nem de Jesus ter morrido na cruz. Então Ele diz: venham a mim, tragam a mim, sejam sinceros, não se escondam, não mintam para vocês mesmos, não se auto-sabotem. Aleluia. E essa madrugada eu fui a Deus, eu estou indo a Deus a semana toda de madrugada, fazendo oração do tabernáculo, começando com pedidos de perdão. Só que hoje foi diferente, porque hoje, diante dessa palavra, sabe o que essa palavra me mostra? Essa palavra mostra que ela tem o poder de eliminar as iniquidades, num simples toque de Deus. Porque o texto diz: ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, como o carmesim, eu vou torná-los imediatamente brancos como a neve. Imediatamente. Escarlate e carmesim era um corante para tingir o linho. Você que entende no mínimo de malha, você sabe que quando um linho era tingido com um escarlate e carmesim, um vermelho intenso aí das mulheres que pintam o cabelo, nunca mais saía. Deus está falando para a nação de Israel, eles sabiam bem do que se tratava. Ele falava: se os pecados de vocês forem como um linho tingido, ainda assim eu vou tornar branco como a neve. Aí você caminha de iniquidade em iniquidade, irmãos. Às vezes vai para o processo de cura, libertação, mas por decisão volta ainda a praticar um monte de coisa. Eu costumo dizer que tem horas que nós, com toda a nossa, a nossa pouca capacidade,
de instruir o rebanho, às vezes não é suficiente, mas um toque de Deus é suficiente. Às vezes nós não temos todas as direções e resposta para você, mas quando nós não temos, nós fazemos uma coisa: nós procuramos levar você a Deus, porque Ele tem. Então, se você tem vícios que você não consegue vencer, iniquidades, seja pornografia, álcool, drogas, não sei. Se você tem pecados de estimação que você pede perdão e volta a pecar, pede perdão e volta a pecar, são iniquidades. Hoje, nessa manhã, se você quiser e ouvir, o Senhor vai eliminar isso da tua vida, através do poder da sua palavra que não volta vazia. E eu fui para Deus de manhã e apresentei os meus pecados e falei: Senhor, eu tenho te buscado já há alguns dias de madrugada, mas eu já não te sinto como eu sentia, eu já não consigo acessar tudo que eu acessava. Senhor, mostra para mim, tem alguma iniquidade, Senhor, na minha vida? Tem algo que eu estou fazendo de contínuo que eu não estou percebendo? Senhor, Tu estás recebendo o meu culto ou não? E o Senhor me visitou, aleluia, e me curou e me tocou, porque é assim que Ele faz, irmãos. É assim que Ele faz. Essa não é uma mensagem dura. Escute isso, pare com isso. Ah, que mensagem dura. Deixa eu te ensinar algo. Todas as vezes que achamos, o Espírito Santo me deu essa frase aqui, pastor. Todas as vezes que achamos que uma mensagem, uma palavra de Deus foi dura na Bíblia, foi nessa mensagem que Deus mais demonstrou a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Foi nessa mensagem dura, na intenção de trazer nós de volta para o coração dele, que Ele mais demonstra a sua graça e o seu amor. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Adore o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Sua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Queridos, e nessa madrugada, eu apresentei um texto diante do Senhor, e eu orei esse texto. E eu quero te convidar nessa manhã
diante de uma mensagem dessa, irmãos, Deus fala com o seu povo. É um convite generoso. Eu vou convidar você que precisa deixar algo de uma vez por todas na sua vida no altar. Não importa o que é. Não se esconda. Deus é a sua oportunidade, irmãos. Diante da graça da palavra, do poder da palavra. Eu apresentei esse texto ao Senhor porque eu iria pregar essa mensagem. Eu quero te auxiliar nesse convite generoso, porque eu disse, 1 Timóteo 1,15, eu li para Deus e eu disse: Senhor, esta é a tua palavra, e ela é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Foi isso que o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o homem que mais fluiu em Deus, chegou à conclusão, ao ponto de quando ele ensinar tudo o que ele ensinou à igreja, ele dizer: Deus, salva-me primeiro. Salva-me primeiro, Senhor. E eu me apresentei a Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, mas eu quero ser o primeiro a me arrepender. Eu quero ser o primeiro a me colocar diante de Deus e clamar pela misericórdia dEle, pela ajuda dEle, para que Ele, essa graça, essa presença dessa palavra nos toque, irmãos, nos mude verdadeiramente. Nós não conseguimos mudar por nós mesmos, nós não conseguimos vencer por nós mesmos, mas com o toque de Deus, Ele torna o pecado mais vermelho possível, como a escarlate e carmesim, em uma lã pura e branca. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades. Nós deixamos no altar, Senhor, nesta manhã, aquilo que nós temos feito e praticado que não te agrada, Jesus. Senhor, nós queremos que Tu tenha prazer nas nossas vidas. Por isso te pedimos, nos cobre com Teu sangue nessa manhã. Nos cobre com Teu precioso sangue nessa manhã, Senhor. O sangue que purifica, o sangue que transforma, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, Senhor. E nos torna aptos a adentrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, a saber,